Bom, pessoal, então, estamos iniciando hoje, né, dia 5 de abril de 2021, o nosso semestre letivo 2020.2 na Universidade Estadual Vale do Acaraú, certo? Então, sejam todos bem-vindos. Eu gostaria que cada um de vocês que estão, nesse momento, assistindo essa aula, registrasse aí no chat a presença, né? O pessoal que já foi meu aluno no semestre passado, na disciplina de Lógica e Matemática, já está familiarizado com esse procedimento, tá bom? Então, vamos lá, registrando. Pessoal, essa nossa aula de hoje, né, esse nosso momento síncrono da disciplina de Matemática Discreta, ele está acontecendo hoje, segunda-feira, excepcionalmente, certo? Então, eu falei para vocês lá no sistema acadêmico, né, através da mensagem que eu mandei, que eu precisava ter um papo, né, debater um papo com vocês hoje, né, excepcionalmente hoje, mas, assim, de antemão, eu já queria deixar claro para vocês que as nossas aulas, os nossos momentos síncronos, serão somente nas quintas-feiras, certo? E nas segundas-feiras, né, de acordo com o que está lá no nosso calendário acadêmico, né, no esquema da disciplina, serão destinados aos momentos assíncronos. Espera aí que está chegando gente. Seja bem-vindo, Alessandro. Mais um aqui chegando. Então, excepcionalmente hoje, nós vamos ter esse momento síncrono, né? Mas, a partir da semana que vem, na segunda-feira, é destinado ao estudo de vocês, a um estudo assíncrono, né? Quem já foi meu aluno de Lógica Matemática no semestre passado, já entende bem como é que funciona essa dinâmica. Eu acredito que alguns de vocês não tiveram Lógica Matemática comigo no semestre passado, né? E nem puderam cursar Matemática Discreta. Se eu não me engano, eu vi lá na lista de frequência alguns alunos que não puderam estar na Matemática Discreta no semestre passado, mas estão agora, certo? Então, o que é que eu queria conversar com vocês hoje? Hoje eu queria esclarecer para vocês como é que vai funcionar o semestre, como é que é a minha metodologia. Quem já foi meu aluno de Lógica e Matemática já tem uma ideia, só que nesse semestre eu queria fazer algumas pequenas modificações na metodologia, certo? Não serão modificações muito radicais, né? Serão incrementos, ou seja, eu percebi algumas coisas que poderiam ser melhoradas, né? E estou tentando melhorar nesse semestre, tá certo? Bom, a primeira coisa que eu queria chamar a atenção de vocês é para o plano da disciplina. Eu vou compartilhar aqui uma tela com vocês, e aí eu preciso que vocês olhem com bastante atenção esse meu compartilhamento. Deixa eu aumentar aqui Opa! Está chegando mais gente. Deixa eu só dar um zoom aqui para melhorar. Bom, vamos fazer aquela clássica pergunta das aulas remotas. Está todo mundo vendo a minha apresentação? Se manifestem aí no chat, por favor. Quem acabou de chegar, por favor, registre no chat também a sua presença, né? Escreve lá presente, que aí eu vou utilizar isso como forma de registrar a frequência de vocês. Gente, seguinte, esse documento que vocês estão vendo aí na tela, ele já está lá no sistema acadêmico, certo? É um PDF, está escrito lá, Plano de Disciplina 2020.2, _remoto, _MD. Eu gostaria muito que vocês, na medida do possível, baixassem esse PDF, né, e mantivessem ele sempre ao alcance para futuras consultas. Bem, o que é que tem nesse PDF? Para quem ainda não abriu ele, certo? Espera aí que está chegando mais gente. Seja bem-vindo, Júlio. Então, esse documento, ele começa com os conteúdos que nós vamos ver ao longo da disciplina de Matemática Discreta nesse semestre. Pela minha experiência, nós conseguiremos ver todos esses conteúdos, todos esses 17 pontos, a gente vai cobrir ao longo do semestre, certo? O semestre passado deu tranquilamente para cobrir esses 17 pontos, certo? Exceto o 17º ponto, a gente viu superficialmente, a gente apenas tangenciou o 17º ponto, tá bom? Bom, um outro ponto importantíssimo desse documento é com relação às estratégias que eu vou utilizar nesse semestre. Eu continuarei utilizando a estratégia da sala de aula invertida,
né? Para quem ainda não conhece a estratégia da sala de aula invertida, vamos a uma pequena introdução. Bom, numa sala de aula dita normal, não invertida, o que acontece? O professor passa o conteúdo, né, na sala de aula, e quando vocês estão em casa ou na biblioteca, ou em outro momento, vocês revisam esse conteúdo e geram as dúvidas para que elas possam ser sanadas na aula seguinte. Na estratégia da sala de aula invertida, a coisa acontece um pouco diferente. Por quê? Porque antes da aula, né, no momento que a gente chama de pré-aula, de acordo com a metodologia, vocês precisam acessar algum conteúdo, vocês precisam fazer um estudo prévio do conteúdo que vai ser apresentado em sala de aula. Eu usei essa estratégia no semestre passado, né, nas minhas 2 turmas de Lógica Matemática e de Matemática Discreta, né, entendo que precisa ser aperfeiçoada, foi a primeira vez que eu utilizei essa estratégia, certo? Então, eu entendo perfeitamente que não foi assim 100%, eu faço essa minha autocrítica, certo? A gente vai melhorando a cada semestre. Bom, a estratégia da sala de aula invertida, ela exige de vocês, estudantes, um certo compromisso maior com a disciplina. Como assim? Vocês precisam fazer esse estudo, né, se dedicar a esse estudo prévio antes da aula. Como é que o nosso estudo prévio, como é que o estudo prévio de vocês vai funcionar? Bem, eu havia gravado vídeos, né, que eu chamei de vídeos de pré-aula, e disponibilizei num canal no YouTube. Esse canal, que inclusive o endereço dele está lá no sistema acadêmico, certo? É onde eu guardo todos os vídeos de pré-aula, bem como as aulas gravadas. Inclusive, esta aula que nós estamos tendo agora, que eu estou gravando, vai ficar disponível para quem quiser rever no futuro. O canal é esse, que vocês estão vendo aí na tela, certo? O link está lá no sistema acadêmico, tá bom? Então, vocês podem acessar lá na parte de recursos do sistema acadêmico, está lá o link do canal do professor Hudson, tá bom? Eu não estou exigindo que vocês se inscrevam no canal, até gostaria que vocês se inscrevessem no canal, certo? Porque isso vai ajudar na divulgação dele, apesar de que o meu objetivo com esse canal não é me tornar um professor youtuber. Peraí que tem perguntas, professor, para esse semestre de matemática? Sim, então, já estou chegando lá, tá bom? Eu vou fazer uma apresentação para vocês aqui do canal, e já a gente chega você vai ter a resposta dessa sua pergunta já, tá bom? Então, minha gente, vamos voltar aqui para o meu canalzinho, certo? Então, aqui no canal do professor Hudson, nós temos algumas playlists que eu criei. Essas playlists, elas podem funcionar para vocês como suporte ao estudo de vocês, né? Porque eu criei algumas playlists que não são focadas diretamente na disciplina. Por exemplo, eu tenho aqui uma playlist de pensamento computacional, eu tenho aqui uma playlist de matemática discreta, vídeos interessantes, tem aqui sobre aula dinâmica e as playlists que para vocês de matemática discreta é a mais importante no primeiro momento, que é essa daqui, matemática discreta pré-aulas. Essa playlist aqui, que eu vou clicar, opa, tá chegando mais gente. Luiz Felipe, registra a tua presença aí no chat, por gentileza. Então, essa playlist aqui, certo? Ela tem os vídeos que eu vou utilizar, né, como pré-aula, certo? São 19 vídeos ao todo. O vídeo número 1, o primeiro vídeo, é apenas a apresentação da disciplina, né? Eu acho interessante vocês darem uma olhada nele. E temos a pré-aula número 0. Isso, Pedro. Quem chegou agora, por favor, registre a presença aí no chat. É só escrever presente no chat, que como está sendo gravado, depois eu só faço ver quem foi que registrou presente aí no chat para poder assinalar a presença de vocês, tá bom? Então, gente, vamos continuar aqui a exploração aqui do canal. Então, nessa playlist de matemática discreta, vocês estão vendo as pré-aulas que vão ser utilizadas em cada momento da disciplina, tá certo? Então, aqui, tem uma pré-aula número 0, que é de introdução à LaTeX. Para quem já fez
Lógica Matemática comigo no semestre passado, essa pré-aula número 0, ela está dispensada, certo? Mas se você quiser rever o LaTeX, eu recomendo demais você assistir essa pré-aula. Quem não fez Lógica Matemática comigo semestre passado, atenção, assista a pré-aula número 0, certo? Ah, professor, por quê? Porque os exercícios que vocês vão responder, que é um outro assunto que nós vamos chegar daqui a pouco, né, que faz parte da minha metodologia, eles deverão ser, eu recomendo, aliás, que vocês usem o LaTeX para respondê-los, certo? Então, assistam a pré-aula número 0, vocês vão entender o que é o LaTeX. Usar o LaTeX, saber usar o LaTeX é importante não somente na disciplina de matemática discreta, mas em todo o curso de ciência da computação. Inclusive, quando vocês estiverem numa pós-graduação, muito provavelmente, se vocês forem fazer uma pós na área de computação, vocês vão ter que utilizar o LaTeX. Então, já vão aprender a utilizar o LaTeX já agora na graduação. Bom, uma vez que vocês entenderam aqui, né, a playlist focada na disciplina de vocês, eu gostaria de voltar aqui só para Visual Studio. Marvin, eu não sei se o Visual Studio... Opa, peraí. Um momentinho. Isso, Marvin, peraí, uma pergunta de cada vez. Marvin, o Visual Studio, eu acho que ele não serve para você escrever código LaTeX. Eu desconheço, eu não sei, certo? Mas se você puder utilizar o Visual Studio como editor e como compilador de código LaTeX, tudo bem, não tem problema não, certo? Respondendo a Mariana, eu sugiro, Mariana, que vocês utilizem o LaTeX para responder as tarefas. Por quê? Porque muitas tarefas que vocês vão fazer envolvem a construção de fórmulas, certo? E o LaTeX, para mim, na minha opinião, ele é muito melhor para a gente trabalhar com fórmula do que outros editores como o Word, como o Docs do Google, certo? Mas se você se sente à vontade a fazer as tarefas, as fórmulas, escrever as fórmulas num outro editor que não é o LaTeX, tudo bem, certo? Eu só recomendo, né, vocês utilizarem o LaTeX porque, a meu ver, é melhor para a gente trabalhar com fórmula matemática. Essa parte de fórmulas matemáticas, o LaTeX, na minha opinião, é muito bom, tá certo? Mas isso fica bem... Isso, o formato em PDF. Pronto, a Mariana fez uma pergunta muito importante. Todas as tarefas que vocês vão me devolver, né, ao longo do semestre, deverão ser entregues em PDF, tá certo? Eu não vou querer o código-fonte em LaTeX, eu não vou querer o doc ou o docx, eu quero um PDF, tá bom? Sobre as tarefas, a gente vai chegar ainda, tá certo? Hoje é para a gente revisar esses procedimentos da disciplina, tá bom? Então, gente, dando continuidade aqui ao meu canal. Aqui nas playlists, certo? Aqui nas playlists, nós temos também Opa, peraí. Cliquei errado aqui. Peraí. Aqui nas playlists, nós temos um conjunto de vídeos que são as aulas... as aulas síncronas do semestre passado, certo? As aulas síncronas que eu dei tanto de matemática discreta quanto de lógica matemática, eu deixei tudo gravado aqui. Eu apenas alterei o nome da playlist, certo? Deixa eu só abrir aqui para vocês. Que aí fica mais fácil vocês entenderem, certo? Peraí. Pronto, está aqui. Lógica e Matemática Webconferências e tem uma playlist aqui de Matemática Discreta Webconferências, certo? Vocês procuram aí depois, certo? Que aí fica mais fácil para vocês verem, tá bom? Então, essas são as aulas do semestre passado. Bom, professor, por que eu vou assistir a aula do semestre passado? Você pode assistir essas aulas para complementar o seu estudo. Ou seja, nesse momento de pré-aula, quanto mais você se familiarizar com o assunto que vai ser trabalhado na aula, melhor. Por quê? Porque o meu objetivo é que no momento síncrono eu possa dedicar mais tempo para tirar dúvidas de vocês do que gerar novas dúvidas. Vocês estão entendendo? Então, a essência da sala de aula invertida é basicamente essa.
que o estudante, né, vá para o momento síncrono, vá para a sala de aula, isso quando a gente voltar para a sala de aula, se Deus quiser, em breve, né, em breve que eu digo no próximo semestre, né, 2021.1, né, vocês fazem um estudo prévio, né, através das pré-aulas, através dos vídeos das aulas do semestre passado, e chegam no momento síncrono com dúvidas. Tipo assim, professor, eu assisti a pré-aula, mas eu não entendi determinado ponto lá que você colocou, né? E aí, o que vai acontecer? O nosso momento síncrono vai ser muito mais rico do ponto de vista de aquisição de conhecimento, tá certo? Mas para que isso aconteça, eu preciso que vocês assistam às aulas. Além de assistir, é preciso também outros detalhes, que eu vou já entrar também nesses detalhes, tá certo? Bom, alguma dúvida com relação aqui ao canal? Bom, outra coisa, aqui no canal tem essa seção playlists salvas. Nessa seção tem vários vídeos de assuntos que podem ser interessantes para o estudo de vocês, que pode complementar o estudo de vocês. Por exemplo, aqui eu tenho uma playlist que eu peguei de um outro professor de matemática discreta, de outra universidade. Achei bem interessante os assuntos que ela aborda, são praticamente os mesmos assuntos que eu abordo, então acaba sendo uma complementação para o estudo de vocês, certo? Além disso, ó, tem aqui essas playlists aqui da Unifesp, Universidade Virtual do Estado de São Paulo, que são muito boas. Aqui eu tenho uma playlist da disciplina de licenciatura de matemática discreta, lógica de matemática discreta, e outra aqui de fundamentos matemáticos para engenharia da computação. Então, uma coisa vocês não vão ter como reclamar. Dizer assim, eu não tenho material para estudar. Tem muito material aí para estudar. Além desses materiais em vídeo, eu disponibilizo para vocês alguns materiais em PDF. Tem lá no link lá no sistema acadêmico, um linkzinho, certo? Onde vocês vão acessar uma pasta compartilhada minha, né, no Google Drive, e nessa pasta tem vários PDFs que vocês podem utilizar, vocês podem baixar à vontade para utilizar como material de apoio. Então, o estudo de vocês, né, vai ser muito fundamentado nesses vídeos que vocês têm acesso através do meu canal, né, não somente os vídeos das minhas aulas, das minhas pré-aulas, mas também esses outros vídeos que eu fiz uma curadoria, né, ou seja, eu fui pegando, e à medida que eu for encontrando vídeos novos, eu também vou adicionando lá para enriquecer mais ainda o canal, tá certo? Entendido? Então, cabe a vocês isso daí, tá bom? Então, com relação ao canal, alguém tem alguma dúvida? Por favor, acessem sempre, por favor, assistam as pré-aulas, né? Assistam as aulas do semestre passado, tá bom? Certo? Bem, deixa eu voltar aqui para o plano da disciplina. Beleza. Mariana aqui é a nossa porta-voz da disciplina, né, da turma. Opa, peraí, aqui é lógica e matemática. Gente, esse parágrafo aqui, a duração dos momentos síncronos será de 60 minutos. Então, nossas aulas no modelo presencial, as aulas de quinta-feira, vocês devem lembrar, elas iam de 9h50 até meio-dia, certo? Bem, já foi exaustivamente dito que essas aulas remotas, elas não devem ser uma transposição das aulas presenciais. Que esse modelo de aula é muito mais cansativo para vocês e também para nós professores, né, do que o modelo presencial. Então, por isso que a nossa aula síncrona, vai ter 60 minutos de duração. Eu estou colocando 60 minutos, mas às vezes eu me estendo um pouco. Às vezes eu dou 1h10, 1h20, né? Mas, se não me falha a memória, eu nunca cheguei a 1h40 ou 1h30 de aula, tá bom? Então, vai funcionar desse jeito, certo? Nesses 60 minutos, nós vamos ter um intervalozinho, né, de 10 minutos, como eu coloquei aqui, né, ó. Opa, tem alguém chegando. João Paulo, seja bem-vindo. Por favor, João Paulo, registre sua presença no chat. Então, nós vamos ter 2 tempos de 25 minutos, certo? E um intervalinho de 10 minutos, tá bom? Nesses 2 tempos, como é que vai funcionar? No primeiro tempo, vocês vão participar de uma dinâmica que é responder um conjunto de perguntas, um quiz.
Pessoal que já fez matemática, lógica e matemática já sabe como é que funcionam os quizzes do Kahoot. Eu vou continuar a utilizar os quizzes do Kahoot, vou atualizar algumas perguntas, vou colocar mais umas perguntas, tá certo? Mas vocês podem dar uma olhada nas aulas do semestre passado e já ter uma ideia de quais eram as perguntas, quais eram os assuntos que eu abordava nos quizzes. Mas, enfim, os quizzes continuam sendo sobre as pré-aulas, tá certo? Então, por isso que é importante vocês assistirem às pré-aulas, para poder responder o quiz com segurança, ser bem-sucedido no quiz, né? E, assim, pontuar, né, bem, e também na questão da avaliação, que eu vou já chegar lá na avaliação também, tá certo? Bom, continuando aqui, gente. Mecanismo de avaliação. Depois vocês deem uma lida com bastante atenção nesse documento, tá lá no sistema acadêmico. Nossas avaliações serão do mesmo modelo que eu empreguei em lógica matemática. Como é que vai funcionar? Vocês precisam ter 3 notas. Nota de AP1, nota de AP2, nota de AP3, certo? Não mudou nada. O que é que vai mudar, certo? O que é que mudou para quem ainda não tinha tido aula comigo? Seguinte, a nota de AP1 de vocês vai ser a média ponderada da média dos quizzes e a média das frequências. Vejam que a média dos quizzes, ela tem peso 2, certo? Por isso que é importante ser bem-sucedido nos quizzes, ok? E a média das frequências. Como assim média de frequências, professor? Seguinte, cada vez que vocês participam de uma aula síncrona, né, que eu peço para vocês registrarem a presença, eu vou registrando numa planilha, certo? Ao final do semestre, eu converto aquelas presenças de vocês de porcentagem para uma nota, e aí vai ser a média de você, a média de frequência. Por exemplo, vamos supor que o Júlio César, ele tem 80% de frequência. Qual vai ser a nota de frequência do Júlio César? 8. Vamos supor que o Igor teve 75% de frequência. Qual vai ser a nota do Igor? 7,5. Vamos supor que a Germana participou de todas as aulas, né? 100% de frequência. Então, nota de frequência da Germana, 10. Entendido? Bem, aí vem aquela dúvida clássica. Professor, eu não pude participar da aula síncrona porque eu tive problemas de conexão com a internet. Ou a minha conexão caiu no meio da aula. Ou eu entrei na sala virtual, mas eu não consegui registrar minha presença porque minha conexão caiu e eu não consegui mais entrar. Eu vou perder essa frequência? Bem, seguinte, como eu estou gravando todas as aulas, né, o que é que você vai fazer? Você que, por acaso, perdeu uma aula síncrona. Você assiste o vídeo, certo? O vídeo da gravação da aula, faz um pequeno relatório de uma página, pelo menos, né, no máximo 2, não precisa ser muito extenso, você não vai fazer uma transcrição da minha aula, e manda para o meu e-mail. Meu e-mail é hudson_costa@vanet.br. Esse é o e-mail oficial para a nossa comunicação, tá certo? Professor, eu tenho que mandar esse relatório até quando? Vou fazer como no semestre passado. Vocês vão ter até o final do semestre para enviar esses relatórios de frequência, porque eu vou fechar a nota de frequência de vocês somente no final do semestre, tá certo? Por isso que eu preciso ter um pouco de paciência de vocês com relação a, professor, qual é a minha nota de AP1, qual é a minha nota de AP2, né? Elas vão aparecer para vocês, mas do meio para o fim do semestre eu vou ter condições de apresentar para vocês um preview de notas que vocês vão ter, tá bom? Tranquilo? Alguma dúvida com relação a como é que vai ser a nota de AP1? Bem, média dos quizzes. Como é que vai ser a média dos quizzes? Vocês que já fizeram lógica matemática sabem que no final do quiz é apresentado um relatório, né, com o percentual de perguntas que você acertou, e aí eu pego aquele percentual e transformo numa nota. Aí vamos supor que vão ser ao todo 18 quizzes, certo? Igual no semestre passado, serão 18 quizzes. Eu vou pegar as notas dos 18 quizzes, dividir por 18 e vou dar a média de vocês. Ah, mas eu perdi a aula 5 e eu não respondi o quiz. Infelizmente, você perdeu essa nota. Aí não tem como. Mas, em compensação, você vai poder ter a nota de frequência desde que você me apresente o relatório daquela aula, tá certo? Então, esse relatório que vai substituir a sua presença naquela aula síncrona é somente sobre aquela aula, tá bom? Então, por isso que eu peço a vocês,
sempre terem um acesso ao meu canal para vocês verem quais são as aulas que já foram dadas, né? Se de repente você perdeu alguma. Eu vou criar uma playlist, né, assim como eu fiz no semestre passado, as webconferências do semestre 2020.2, certo? Para dar a disciplina de matemática discreta, tá bom? Bom, AP2, média das 6 tarefas. Ao longo desse semestre, eu vou passar 6 tarefas para vocês. Nesse documento que vocês estão vendo aí, tem um calendário das tarefas. Eu vou já chegar lá, tá certo? E, por fim, AP3, a média das 3 avaliações feitas no sistema acadêmico. No sistema acadêmico, os senhores e as senhoritas sabem que, desde o semestre passado, nós podemos criar avaliações através de um mecanismo que foi implementado no sistema acadêmico. Essas avaliações, elas serão feitas em dia e horário predeterminado, com tempo predeterminado, certo? Em geral, eu dou 1h30 para você responder a avaliação. As avaliações, elas são avaliações de marcar. No semestre passado, o que é que eu fiz? Eu pegava aquelas questões que tiveram maior índice de erros, né, nos quizzes e transpunha para a avaliação, certo? Talvez eu faça do mesmo jeito esse semestre, talvez não, talvez eu coloque algumas questões que eu tire de uma lista de exercício, por exemplo, tá certo? Então, algumas coisas vão ser modificadas, tá bom? Com relação a avaliações, tranquilo? Alguma dúvida? Sim ou não? Não, né? Então, turma, vamos agora para os nossos calendários. Bem, aqui na página 3 do documento, nós temos o nosso cronograma, certo? Então, hoje, dia 5, seria a nossa aula de revisão de LaTeX e a pré-aula de revisão de lógica matemática. Bom, isso daí está no nosso calendário, certo? Então, excepcionalmente hoje, vocês vão assistir tanto o vídeo da revisão de LaTeX, né, como também a revisão de lógica matemática. Esses vídeos de pré-aula, eu vou fazer um quiz na aula do dia 8, certo? Então, na aula do dia 8, quinta-feira agora, que vai ser a nossa aula síncrona, certo? Excepcionalmente, essa semana, nós vamos ter 2 aulas síncronas, essa e a da quinta-feira, tá bom? Nela, eu vou fazer a revisão de lógica matemática. E também vou fazer o quiz sobre LaTeX e o quiz sobre a revisão de lógica matemática. Então, fica como tarefa para vocês mais tarde assistir esses 2 vídeos, né, que estão lá no meu canal, tá bom? Bem, continuando aqui. Aí vocês estão vendo todos os dias que nós vamos ter de pré-aula e de aula. Os dias que estão marcados como pré-aula, como, por exemplo, aqui, o dia 12, é aula assíncrona, ou seja, é esse momento que a gente está tendo aqui, certo? Então, nós não vamos ter esse momento de webconferência, tá certo? Vocês vão pegar o vídeo, vocês vão assistir, vão estudar o vídeo, tá bom? Já eu vou chegar no ponto que é algumas orientações sobre como vocês devem assistir esses vídeos, tá certo? Entendido? Bom, se por acaso você já quiser se antecipar e assistir outros vídeos, né, para poder adiantando um pouquinho para ir se familiarizando, não tem problema, pode assistir. Vocês são livres para montar o esquema que vocês acharem mais interessante para poder acompanhar a disciplina, tá bom? Beleza? No semestre passado, eu consegui seguir esse calendário à risca, foi perfeito, coisa que eu não conseguia no presencial, tá bom? Bom, vamos aqui para um outro calendário, o calendário de tarefas, certo? Então, serão 6 tarefas ao todo. Veja que a primeira tarefa, ela será passada no dia 22 de abril, certo? E ela será entregue no dia 10. Então, vocês estão vendo aí que tem um tempo razoável entre o dia que eu vou passar a tarefa e o dia que eu vou, que é o deadline, é o último dia para entrega de tarefa. Como é que vai ser essa entrega? Do mesmo jeito do semestre passado, através do sistema acadêmico. Vocês vão lá, mandam o PDF de resposta. Eu pretendo fazer, se não todas, mas a maioria das tarefas, que elas sejam em dupla, tá certo? Ah, professor, eu não quero fazer em dupla, eu quero fazer sozinho. Tem algum problema? Não. Mas eu recomendo que vocês façam em dupla, porque assim, um ajuda o outro. Mas vejam bem, é para ajudar, não é para um se escorar no outro, não. Tá bom? Não é só para um fazer a tarefa
e o outro bonitão das tapiocas, simplesmente bota aí meu nome. Né? Saibam dividir as tarefas, saibam dividir as responsabilidades, tá certo? Eu espero que vocês aprendam muito com isso. Eu sei que quando a gente estuda em grupo, muitas vezes não é muito legal, né? Sempre tem alguns conflitos e tal, mas até gerenciar esses conflitos será aprendizado para vocês, tá bom? Então, temos aqui o nosso calendário de tarefas, ele deverá ser seguido à risca, por favor, atentem para ele. Então, dia 22, eu já vou passar uma tarefa. Professor, qual vai ser o assunto da tarefa do dia 22? Tudo aquilo que a gente viu de quinta-feira, agora, né, dia 8, certo? Até a aula anterior, dia 22, até o dia 22 mesmo. Certo? Então, todo esse conteúdo vai ser abordado em questões na primeira tarefa. Essas tarefas terão quantas questões? Em média, serão 5 questões, 5 ou 6 questões, não mais do que isso, certo? Pela experiência, eu aprendi que não é proveitoso a gente passar muitas questões, porque acaba sobrecarregando vocês, tá bom? E atente para o recebimento. Se no dia do recebimento você não enviar, eu não receberei mais. Como eu já estou dando para vocês um calendário, não tem desculpa, certo? Entendido? Bruno, eu também também demora a corrigir, uma tarefa muito grande. O Bruno é engraçado. Bom, último calendário de avaliações, certo? Então, nesse calendário de avaliações, vocês têm aí a data da primeira avaliação. Que avaliações serão essas, professor? Serão aquelas 3 avaliações que eu falei anteriormente, né, que vão constituir a nota de AP3 de vocês. Então, nossa primeira avaliação vai ser no dia 17, a segunda no dia 28, a terceira no dia 29. Se não me falha a memória, essas datas que eu escolhi, todas são na segunda-feira, certo? Eu não tenho plena certeza se eu coloquei todas em segundas-feiras, se não todas, mas a maioria. Aí nós temos aqui as segundas chamadas e a NAF. As segundas chamadas, que vão ser lá em agosto, vai ser para quê? Para aquelas pessoas que, por algum motivo, deixaram de fazer uma das 3 avaliações, tá certo? Ah, professor, eu perdi as 3 avaliações. E aí? No dia 2 de agosto, você vai fazer 3 segundas chamadas. Então, eu recomendo a vocês não perderem avaliações, porque senão vai ter que fazer as 3 segundas chamadas num dia só, e vai ser complicado. E a NAF no dia 5 de agosto, que é o último dia do semestre. Com relação ao último dia do semestre, eu queria chamar a atenção de vocês para o seguinte fato. Peraí. Ah, tá aqui. Pronto. Lá no site da universidade, vocês têm lá um link, né, na página uva.br, onde está escrito calendário acadêmico. Também recomendo a vocês baixarem esse PDF e manterem ele sempre ao alcance para que vocês possam atentar para as datas, né? Vejam bem, ó, dia 5 começa aqui o nosso semestre letivo, vocês estão vendo, né? E do dia 26 ao dia 30, nós já temos o reajuste de matrícula para o semestre letivo 2020.2. Então, se por acaso vocês precisarem fazer reajuste de matrícula, atentem para essa data, tá certo? No dia 22, nós vamos ter uma matrícula para os retardatários, ou seja, a galera que não conseguiu se matricular, na semana de matrículas vai ser dada a eles uma segunda chance. Então, se vocês conhecerem algum colega de vocês que, por acaso, por infelicidade do destino, não conseguiu se matricular, dia 22 de abril tem uma segunda chance, certo? Então, temos várias datas importantes no calendário acadêmico. Eu peço, mais uma vez, que vocês, sempre que possível, consultem esse calendário acadêmico, tá bom? Para vocês não perderem datas importantes. E o nosso semestre termina, né, no dia 7 de agosto, o término do semestre 2020.2. Ah, professor, 2021.1, não sei. Ao longo do semestre, ele vai ser, o calendário 2021.1, desculpa, ele será montado e muito provavelmente vai começar em setembro, né? Ou talvez na última semana de agosto, não sei. Isso ainda a gente vai ver ao longo do semestre, tá bom? Alguma dúvida com relação ao calendário acadêmico, com relação aos meus calendários? Sim ou não, senhoritos e senhoritas? Tudo tranquilo? Tranquilo? Bom, gente, temos aqui a bibliografia da nossa disciplina, certo?
Esses livros são os livros que eu utilizo. Esse primeiro livro aqui, Fundamentos da Matemática Discreta, do David J. Hunter, é o nosso livro texto básico, né, a base da nossa disciplina. E esses outros livros são livros que eu utilizo como material de apoio, tá bom? A pasta compartilhada no Google Drive, está aqui o link, certo? Apesar de que eu bem coloquei esse link lá no sistema acadêmico, tá bom? Então, eu estou trabalhando com uma certa redundância para não ter problema para vocês, certo? De repente, você não está conseguindo acessar o sistema acadêmico, mas tem esse PDF, né? Não tem problema, vai lá no PDF e clica no link. Tem aqui uma relação de videoaulas, né? Então, a playlist da disciplina está nesse link aqui, por favor, acessem ele, certo? Temos outros vídeos importantes, e agora eu queria chamar a atenção de vocês para esse item 6, certo? Nesse item 6, e aí agora a gente já está caminhando para os finalmente da nossa aula de hoje, eu queria abordar com vocês João, as aulas de segunda, elas serão aulas assíncronas, tá certo? Então, você excepcionalmente hoje, nós estamos tendo esse momento, tá bom? Então, a partir da semana que vem, nas segundas-feiras, vocês não vão ter momento síncrono comigo. O que é que você vai fazer? Na segunda-feira, você pega aquele tempo destinado à matemática discreta e vai assistir uma pré-aula lá no meu canal. Você assiste a pré-aula, você assiste novamente, você faz anotações, você revisa, enfim, você vai pegar aquele tempo para se dedicar à pré-aula. Aulas síncronas somente na quinta-feira. E elas começam, se não me engano, às 9h50 às 10 horas. Então, é uma coisa assim, acho que é 10 horas que eu marquei, certo? Tá bom? Respondido, João? Tranquilo? Bom, gente, então vamos lá. Voltemos aqui para o nosso plano da disciplina. Esses dois últimos links, né? Aliás, o antepenúltimo e o penúltimo, né? O sexto, método Cornell para estudos e curso Aprendendo a Aprender. Seguinte, quando você assiste um vídeo de aula, né, um vídeo de pré-aula, você não deve assistir esse vídeo como você assiste a uma série, tá bom? Você tem que estabelecer algum método para você estudar através do vídeo. Ou seja, é necessário você construir um resumo do que você viu naquele vídeo. Bom, como é que a gente constrói resumos? Existe uma técnica, existem, aliás, várias técnicas de criação de resumos. E esse método Cornell, é um método que eu achei muito interessante e muito fácil para vocês aplicarem. Então, eu recomendo a vocês darem uma assistida nesse vídeo, que está aqui no plano da disciplina, né? Procurem compreender como é que funciona o método Cornell. Basicamente é o seguinte, você vai pegar uma folha de papel, você vai dividir ela em algumas regiões, em alguns setores, e para cada uma dessas regiões você vai colocar algumas informações, certo? Fazer um resumo de uma videoaula não é transcrever a videoaula, não é você anotar ipsilitris tudo aquilo que eu estiver falando no texto, aliás, no vídeo, né? E isso vale também para textos, certo? Fazer um resumo é você pegar os pontos principais, certo? Colocar em destaque, né? E depois escrever com as suas palavras o que é que você entendeu daquele ponto ali. De repente você vai perceber que aquilo que você teve mais dificuldade para colocar com as suas palavras seja aquilo que você precisa revisar, certo? Então, hoje, com esse nosso modelo de aula diferente, né, através dessa metodologia da sala de aula invertida, eu preciso mais ainda que vocês tenham autonomia na hora de estudar, tá bom? Ou seja, que vocês mesmos construam o conhecimento, tá bom? Então, para isso, vocês vão se valer de quê? De algumas ferramentas. E uma dessas ferramentas é o resumo, que você pode utilizar o método Cornell para construir os seus resumos com mais precisão. Bom, quando você assiste uma pré-aula, né, eu recomendo demais que você use e abuse do botão de pausa e do botão de retrocesso, ou seja, de voltar. O grande barato de uma aula gravada é que você pode fazer o professor repetir o assunto exaustivamente e você não vai cansar o professor,
né? Já no aula presencial, coitado do professor, se cansa de ter que repetir muitas vezes o mesmo assunto até que um aluno ou alguns alunos consigam finalmente entender. Na aula gravada não tem isso, né? Você vai lá, você assiste, você dá pausa, né? Outra vantagem, na aula presencial você não tem como pausar o professor para poder fazer alguma anotação, para poder, né, começar a construir seu resumo. Então, quando vocês forem assistir as pré-aulas, os vídeos de pré-aula, usem e abusem da pausa. Usem e abusem do botão de retrocesso, certo? Bem, aqui tem uma matéria da BBC Brasil, que é bem interessante, eu recomendo vocês assistirem. Bom, além desses conteúdos em vídeo, eu também fiz uma curadoria de podcasts que eu acho interessante vocês darem uma olhada, certo? Esses podcasts servirão para quê? Servirão para vocês enriquecer mais ainda o conhecimento, certo? Não tem como eu, professor, passar um conjunto muito grande de conhecimento somente nas aulas. Então, eu resolvi fazer montar esse plano de disciplina, colocando esses links para vocês, já entregando de bandeja, né, tudo mastigadinho, vocês terão somente o trabalho de acessar e de ver e de assistir e fazer os resumos, certo? Então, eu estou passando para vocês um caminho a ser seguido, certo? E aí vocês devem pensar assim, bom, professor, mas aí... Não, Bruno, no Deezer também tem podcasts, certo? Ao longo das disciplinas, ao longo das aulas, eu passarei as minhas playlists que vocês vão ouvir nos intervalos. Bom, o pessoal já deve estar acostumado, né? Já deve saber que nos intervalos de aula eu costumo colocar uma música, né, uma playlist para tocar, e ao longo do semestre passado muita gente gostou das playlists que eu trouxe, né? E eu vou continuar com esse expediente, que foi muito, muito positivo, tá bom? Então, gente, continuando aqui. Então, esses podcasts que eu separei aqui para vocês são podcasts que falam sobre matemática discreta e a importância da matemática discreta dentro da área de computação, tá bom? E para fechar, né, o nosso programa, nosso plano de disciplina, coloquei aqui para vocês alguns sites, né, que são interessantes sobre matemática para a ciência da computação. Tem um link aqui sobre o método Cornell, para uma matéria bem interessante, certo? E mais vídeos aqui sobre o método Cornell e a matemática do cotidiano, também um conjunto de vídeos bem interessantes para vocês verem como é que a gente emprega matemática no nosso dia a dia, tá certo? Bom, gente, alguma dúvida com relação a isso? Com relação ao nosso plano de disciplina? Só lembrando, esse documento está lá no sistema acadêmico. Eu sei que aqui e acolá o sistema cai, aí vocês ficam sem acesso ao sistema. Portanto, eu preciso que vocês baixem esse PDF, guardem no drive de vocês, tá bom? No celular, para que sempre que você precisar, esse documento esteja à disposição de vocês. Não confiem 100% no sistema, porque ele pode cair, ele vai cair, um dia ele vai cair, tá bom? Então, eu vou aqui interromper a apresentação, certo? Gente, seguinte, alguma dúvida sobre o que eu falei, sobre o plano da disciplina, sobre o canal, sobre a bibliografia, sobre a metodologia de estudo, sobre o método Cornell? Alguma dúvida, sim ou não? Tudo tranquilo? Bom, aquele momento, o momento sessão espírita da sala de aula. Pessoal, manifestem, se vocês estão aí, por favor, se manifestem, certo? Então, gente, seguinte, pronto, uma dúvida aqui do Welser. Welser, quinta-feira vai ser o nosso start, certo? Então, quinta-feira tem aula normal, né? A partir da próxima semana, nas segundas-feiras, serão os momentos assíncronos, ou seja, não vai ter aula como essa que a gente está tendo agora, certo? Nós vamos ter somente nas quintas-feiras. Então, procurem seguir o calendário, né, o cronograma que tem lá no plano de aula, no plano da disciplina, certo? Então, para quinta-feira, o que é que nós temos? Nós vamos ter 2 quizzes, que vai ser o quiz sobre LaTeX e o quiz sobre a pré-aula de revisão de lógica matemática. Então, vocês assistam, né, lá no canal a pré-aula de LaTeX, né, é um vídeo de 1 hora e pouco, esse é o vídeo mais longo que tem lá nas pré-aulas, tá bom? E a de lógica matemática. Pergunta do João, as pré-aulas você vai... Não, João, eu não vou gravar pré-aula novamente, não. Graças a Deus eu não vou precisar gravar novas pré-aulas.
vocês vão utilizar as mesmas pré-aulas que eu já gravei previamente, lembrando sempre, as pré-aulas, elas servem apenas para você se familiarizar com o assunto. O aprofundamento do assunto acontecerá na aula, tá bom? A pré-aula é só, eu só vou tangenciar o assunto, tá bom? Então, no momento aula, no momento síncrono, ou seja, nas quintas-feiras, é que a gente vai dar aquela aprofundada. Uma outra coisa que eu vou fazer nesse semestre, que foi pedido pelo pessoal no final do semestre, que eu passei um pequeno questionário, eu vou gravar mais vídeos de resolução de exercício, certo? Às vezes, numa aula, não dá para a gente resolver muito exercício. Então, o que é que eu vou fazer? O livro de vocês, o livro que eu utilizo, né, ele tem muitos exercícios. Então, eu vou gravar mais vídeos de resolução, só de resolução de exercício. Vou criar uma disciplina, uma playlist só para resolução de exercício de matemática discreta, e aí vocês assistem depois, tá certo? Tem aqui uma outra pergunta. Mariana, só matemática discreta e lógica matemática, graças a Deus. Mas, em compensação, eu também sou coordenador do curso, né? Estou coordenador, que é uma tarefa, muitas vezes, dá muito mais trabalho do que a aula. Tá bom? Tá certo? Não precisa se desculpar, não, tranquilo. Aqui é para vocês tirarem as dúvidas de vocês mesmos, tá bom? Então, gente, o que é que eu me comprometo com vocês? Ao longo do semestre, eu vou gravar mais vídeos, uns vídeos extras só de resolução de exercício. Onde é que estarão esses exercícios? Estarão no livro, né, Fundamentos de Matemática Discreta, aquele livro que tem lá no nosso plano de disciplina, tá certo? Bom, não deixem de acessar a pasta compartilhada, tem muito material na pasta compartilhada, muito PDF bacana, certo? Não deixem de acessar, de baixar os materiais e, principalmente, não deixem de estudar, tá bom? Assistam os vídeos sobre o método Cornell, entendam como é que funciona o método Cornell, que vai ser fundamental para vocês fazerem os resumos, assistirem as pré-aulas com mais, como é que se diz, com maior aproveitamento. E eu acredito que esse conhecimento vai ser útil não somente para a matemática discreta, mas para as outras disciplinas que vocês vão fazer, não somente agora na graduação, como também na pós-graduação, se Deus quiser, vocês todos vão estar fazendo mestrado e doutorado no futuro, tá bom? Então, gente, vamos encerrar a aula de hoje, né? Já são 8h49. Foi um prazer grande reencontrá-los. Eu queria que todo mundo ligasse a câmera, porque aí eu ficaria super feliz em rever todos vocês, certo? Não sei se vai dar para todos ligarem as câmerazinhas aí para mim dar uma olhadinha no rosto de vocês. Alguns colocam foto, outros só a letrinha mesmo, tá bom? Mas seria muito bacana eu poder rever vocês. Estou morrendo de saudade dos momentos síncronos. O tempo lá na Cidal era muito bacana também, aqueles momentos entre uma aula e outra, né, onde a gente batia papo. Peraí, vamos ver aqui perguntas. Sim, Mariana, mestrado e doutorado só depois da graduação, certo? A menos que você consiga uma liberação por parte do programa de lhe aceitar como aluno antes de terminar a graduação, mas mestrado e doutorado só depois da graduação mesmo. A graduação é para quê? Para você se preparar, para você pensar no que você vai fazer no futuro, tá bom? Certo? Mas a gente vai conversar mais sobre isso em outros momentos, tá bom? Então, gente, uma boa semana para vocês, um bom semestre, que esse semestre seja muito mais proveitoso do que o semestre passado. O semestre passado foi muito atropelado, né? Havia muita indecisão, muita incerteza no ar. Esse semestre ainda há muita incerteza, mas eu acho que há menos do que no semestre passado. E outra coisa, continue se cuidando. A pandemia é uma coisa séria, o vírus está solto, está matando muita gente jovem como vocês, né? Eu espero que todos estejam bem até o final da disciplina. Felipe, eu posso te mandar essa ementa por e-mail, certo? Me pede por e-mail a ementa, mas eu também posso colocar lá no sistema acadêmico, tá certo? Eu posso colocar lá a ementa lá no sistema acadêmico que eu vou fazer isso, então, tá bom? Entendido? Alguma dúvida? Então, turma, mais alguma dúvida? Se ou não... Pois a aula já chegou ao fim, porque daqui a pouco eu estarei com a turma de Lógica e Matemática. O que eu tinha para passar para vocês hoje era isso, né? Eu pedi para vocês participarem dessa aula, excepcionalmente na segunda-feira, uma aula síncrona na segunda-feira, mas para passar esse recado, para reforçar
todos esses recados que eu tinha que dar para vocês. Mas na quinta-feira a gente volta para cá. Então, Vitor, infelizmente, ninguém se inscreveu para ser monitor de matemática discreta. Esse semestre foi horrível para mim na monitoria. Ninguém se inscreveu para matemática discreta, ninguém se inscreveu para lógica matemática. Eu estou sem monitor total nas minhas disciplinas, certo? Vou ver se o Lincoln, que foi meu monitor de lógica matemática, ele quebra um galho comigo, sendo meu monitor informal em lógica matemática, pelo menos. Mas eu sei que o Lincoln está muito ocupado, né, porque ele está com 2 monitorias. Eu não sei se ele vai querer uma terceira monitoria voluntária. Não, Mavi, não tem pagamento, é por amor. O pagamento é minha eterna gratidão, certo? Será minha eterna gratidão o pagamento. E você também ganha pontos para o programa da nuvem própria, certo? Então, quanto mais pontos você acumula no programa da nuvem própria, quando você for para o além, você já vai ter uma nuvenzinha para você lá, tá certo? O Mavi é muito engraçado, beleza? Então, gente, vamos ficar por aqui. Grande abraço, fiquem bem, continuem se cuidando, nada de aglomeração, nada de sair de casa sem necessidade. Lembre-se que o jovem hoje tem a oportunidade de salvar o mundo ficando em casa. Olha que coisa bacana, né? Vocês hoje podem salvar o mundo ficando em casa. Tem coisa melhor, né? Beleza? Então, fiquem bem, tá bom? O Welster, figuraça, como sempre. E a gente se vê quinta-feira. Quinta-feira, eu sempre costumo abrir a sala 10 minutos antes da aula, né? E aí já começo a botar uma musiquinha, bater um papo com quem chega antes, tá certo? Então, até quinta-feira, fiquem bem e se cuidem, viu? Grande abraço. Quiserem sair logo da sala. E boa semana para todos. Tchau, tchau. Até quinta, a gente se encontra quinta-feira. E boa aula também para vocês. Pessoal que tiver outra disciplina aí agora, grande abraço. Até mais, galera. Tchau, tchau. Vou interromper aqui a gravação, né?